Então, começando a nossa live de hoje, é uma live que eu espero, né? E a gente está contando que tenha bastante participação. Já estamos recebendo aqui a participação da Geração Seimpro e eu agradeço a Mônica. E hoje nós vamos falar dessa febre aí dos cursos e dos aperfeiçoamentos online, né? Neste momento onde as pessoas estão com uma disponibilidade em casa, mesmo que forçada, mas estão aproveitando esse momento para estudar. Então, nós vamos conversar hoje com a Vânia Quintão e a Eunice. Elas são sócias e são irmãs, são sócias da Meta Assessoria e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com ela. Eu quero adiantar que essa live e a revista Encontros, ela tem uma parceria com o Portal Ondas de Maricá e nós estaremos nas principais plataformas digitais também. Obrigada aí a Suzana também, que já aderiu. E eu estou aguardando agora a Vânia e a Eunice para a gente começar a nossa live, que hoje, né, o tema é o crescimento dos cursos e treinamentos nas redes sociais. Estou só aguardando a chegada. Já estamos aqui. Tem que me pedir para eu poder aceitar vocês, tá bom, Vânia? Estou esperando só você solicitar que aí eu aceito. Sim. Agora sim. Já estamos fazendo contato aqui com Vânia. Bruno. Oi, Bruno. Bruno, nosso designer, também participando. Tá tudo bem, gente? Estou vendo vocês. Duasinhas parecidas. Tá ouvindo bem? Não tem como negar, né? Que não são irmãs. É verdade. Não tem. Tá conseguindo ouvir a gente, né? Eu estou ouvindo, tá um pouquinho assim, um eco, não sei, tá dando um eco aqui para mim. O fone tá melhorando. Coisas da internet também, né? Dessa. Minutinho. Ok. Isso aqui é melhor. Oi, Bruno. Oi, tá melhorando? Melhorou. Melhorou, né? Peraí, deixa eu aproveitar. Também vou pegar o meu fonezinho. Para melhorar. Isso. A gente está ajustando aqui. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente vai adaptando, né? Peraí, deixa eu passar um pouquinho. Boa noite para quem nos ouve. Boa noite para todo mundo. Boa noite. E vocês estão me ouvindo? Joinha. Super bem. Que bom. Agora eu estou ouvindo bem vocês também. Então, eu estava falando um pouquinho de vocês e vocês são pessoas que estão bem integradas aí nessa onda aí do digital, desse mercado, né? Esse mercado que tem se apresentado de uma maneira mais forte nas redes sociais. E a gente quer muito ouvir vocês e creio que é o desejo de todos. Agradeço também a Monique e a Neuza também, que acabaram de entrar. A Neuza fez uma live com a gente logo no início, ela é professora de yoga
e também está Legal. interessado em saber o que vocês têm a falar hoje. Legal. Então, assim, primeiro, eu gostaria que as duas, né, cada uma falasse um pouquinho do trabalho que vocês exercem, que isso é importante, né? Certo. Então, a Meta está em Maricá desde 2014, né? Então, apesar de a gente, infelizmente, não ter nascido em Maricá, né? Mas a gente considera que a nossa empresa é uma empresa maricaense. Nós viemos morar em Maricá convictas de que esse era o lugar que a gente estava elegendo para se estabelecer. Então, nós somos uma empresa maricaense desde 2014 e trabalhamos na área de desenvolvimento humano, né? Toda a parte de desenvolvimento humano que inclua não só gestão de RH, recrutamento e seleção, mas principalmente desenvolvimento de pessoas, treinamento das pessoas. E uma coisa interessante que já estava nos nossos planos, agora 2019, 2020, a gente já tinha planejado, bem, a gente tem que se virtualizar mais, porque é uma tendência, já tem sido crescente a questão do ensino à distância e virtual. E aí veio com essa questão toda, né, que a gente está vivendo, os planos se anteciparam e a gente começou mesmo a ter que estabelecer as aulas online, né? Então, assim, todos os nossos processos hoje estão acontecendo mais virtuais que presenciais, obviamente, por este momento, mas já era um plano nosso explorar, né, esta ferramenta, esta metodologia. Porque, na realidade, eu creio que não, assim, nada é por acaso, e vocês já estavam realmente atuando, começando a atuar, porque isso eu creio que já vem de algum tempo, essa questão do online, a gente já vem acompanhando isso. A gente talvez não pensou que fosse tão rápido, né? Pois é. Essa questão de agora está todo mundo online, né? A gente vive hoje mais no virtual e eu creio que foi isso que aconteceu, né? Assim, mas vocês já estavam no caminho. Legal, muito bom isso. Já era. Pode falar. Não, eram planos que a gente estava, né? A gente estava, assim, um engraçado, né? Entre aspas, né? O interessante foi que, assim, a gente fez todo um planejamento que até o final de 2020 a gente ia transformar, né, boa parte dos serviços que a gente oferece em EAD. Só que aí fala assim, parece que a vida virou e falou assim, não, vai ser antes, né? Então, assim, aí a partir de março a gente se descabelou quando falou assim, vai fechar tudo, e a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Né? A gente não tinha esse planejamento. Bom, sentamos e vimos, vamos fazer isso. Aí começamos a estudar toda a parte estratégica realmente do que a gente poderia fazer, o que a gente poderia oferecer, né? E ver também exemplos de outras pessoas, né? De outros países também. É bom sempre ficar bem antenado o que está acontecendo. E foi daí que a gente traçou o caminho e está funcionando, né? Foi um caminho bem legal. E aí, então, assim, 99% dos serviços que a gente oferece hoje, a gente tem feito online. Exato. Se é para pessoas jurídicas, de recrutamento e seleção, treinamentos, tudo isso a gente tem feito online. A gente tem aí várias ferramentas, né, que a gente está se utilizando, né? E quando é para pessoa física também, os nossos cursos que eram presenciais, todos migraram para o online, as turmas, então a gente foi alocando todo mundo nas ferramentas para dar sequência aos cursos. Então, assim, reunião com o cliente, enfim, 99,9% das coisas hoje que a gente está desenvolvendo já estão no online. E o interessante é que a gente atingiu outros públicos que, como a gente fazia presencial, eram muito mais caros para se oferecer, né? Então, tinha custo de deslocamento, então teve algumas formações que a gente fez em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tinha que pagar avião, tinha todo um processo de custo. Então, né, e cobrança disso do cliente. Então, assim, hoje a gente até oferece esse serviço e consegue oferecer por um preço até melhor para outros públicos, né? Que é, graças a Deus, a visibilidade do online tem isso. Você consegue atingir outros públicos que você não atingia antes, né? Então, assim, a gente ficou bem feliz com os resultados que a gente tem encontrado, né? Conseguido, conquistado. Legal. E você, a Vânia estava falando
que assim, vocês estão inclusive assim adaptando, né, as ferramentas. E eu queria aproveitar porque a Mônica da CEIMPRO, ela está assistindo a nossa live. E a gente, e hoje até nós, no nosso grupo, a gente começou meio que uma discussão falando de poder, assim, usar o serviço do outro, né? E a gente criar essa rede mais, assim, fortalecida. E aí por isso que vou te perguntar uma coisa. Essas pessoas que hoje estão buscando os cursos online, né? Muitas delas têm dificuldade realmente em compreender como é que acessa, como é que ela faz essa comunicação. Vocês também, assim, teria como fazer traçar assim, uma parceria também com a CEIMPRO, não sei de que maneira, né? Mas que as pessoas também pudessem, nessas dificuldades, estar assistindo aos cursos, né? O treinamento, no caso, que vocês dão, mas elas entenderem melhor um pouco, há essa possibilidade de entenderem melhor as ferramentas através da CEIMPRO, existe essa possibilidade ou não? Como é que é isso? Uma coisa que a gente descobriu nesse tempo, e a gente estava conversando sobre isso antes de começar a mesma live, óbvio, a gente não está dizendo que a pandemia foi uma coisa boa, não, de forma alguma, a gente está com um número enorme de mortos, porém, assim, coisas, entre aspas, positivas nesse tempo tem sido a capacidade da gente de se reinventar dentro da crise. E nunca, a gente pode falar como meta, mas eu creio que talvez esse seja um depoimento de outras pessoas. Nunca se estabeleceu, ou a gente nunca estabeleceu tanta parceria como nesses tempos. Porque é a hora, né? E a gente como empresa, óbvio, todo mundo tem uma empresa, todo mundo que trabalha, a gente precisa do dinheiro para viver, óbvio, né? Mas nunca foi tão necessário estabelecer parcerias. Então, assim, uma das prerrogativas que a Meta atua parcerias. Então, nós temos relacionamentos próximos. Falava com a Anice mais cedo de que uma das primeiras portas que a Meta teve de parcerias em Maricá foi a própria revista Encontros, né? Na antiga Severino Sombra, nas feiras que fazia. Então, assim, as parcerias são necessárias. Então, assim, a Meta tem como princípio relacionamentos próximos e efetivos e parcerias, né? E tudo que a gente faz acaba sendo personalizado. Então, pode ser que em algum momento seja no CEIMPRO e outros entes formadores aqui em Maricá, pode ser que de repente a gente possa sentar e estruturar até processos de se preparar, porque a gente sabe que era um plano da Meta, e a Anice pode até falar que ela tem anos de vivência de EAD. Eu tenho anos de vivência de CUSP-GIS, adoro CUSP-GIS, adoro aula presencial. E ela é virtual, né? Por isso que quando você sugeriu o tema, eu falei assim, não, calma, eu não vou dar conta disso sozinha, tem que ter. Então, não é toda empresa que tem, assim, essa troca, esse know-how. Então, o que a gente pode fazer? Óbvio que a gente pode estabelecer uma força-tarefa, um trabalho de equipe, de se treinar juntos, né? Porque aquilo que a gente falou mais cedo é verdade. A gente, como cidadão que mora em Maricá, a gente, como empresário de Maricá, a gente tem que se autofortalecer, né? Há um jargão que se usa há muito tempo, né? De que quem mora em Maricá tem que consumir em Maricá, tem que circular seu dinheiro em Maricá, tem que usar um serviço, porque há coisas de alta qualidade em Maricá, né? Foi você muitos anos com a revista, e muitos anos a Meta, e muitos anos outros, como a Mônica sempre, e outras entidades, né? Então, assim, a gente age em parceria, é um dos nossos princípios, né, como empresa, estabelecer parcerias. Isso é tranquilo, né? Eu acredito que realmente é isso, porque assim, todo mundo teve um baque muito grande financeiro. A gente está falando, pode estar falando como a gente é uma empresa gigante também, então assim, a gente tem custos muito, muito curtos, né? Então, assim, todo mundo teve um impacto financeiro muito grande. Então, quando a gente está falando de megas empresas,
que precisaram fazer essa conversão para online repentinamente, eles tiveram um custo alto. Então, quando a gente precisa fazer, como microempreendedor, como pequeno empreendedor, como empreendedor individual, fazer essa digitalização, a gente também tem um custo, mas graças a Deus existem algumas ferramentas gratuitas que a gente consegue lidar. Agora, quando a gente tem parceiros que podem nos dar suporte, de repente algum parceiro que tem uma plataforma, a gente tem um parceiro que a gente fez uma parceria com ele e a gente utiliza a plataforma desse parceiro, por exemplo. Então, assim, olha como precioso a gente consegue disseminar nossos conteúdos. Todo mundo, a gente fala, né, que a nova economia, que a economia da colaboração, é do ganha-ganha, não é alguém sair perdendo. Então, assim, a gente precisa trazer isso sempre para perto, né? Com certeza. É verdade. E assim, eu vou aproveitar aqui para agradecer o Bruno, ele estava falando, o Bruno ele trabalha com a gente e ele trabalhou muitos anos, né? E não parou de trabalhar, ainda continua fazendo os trabalhos para a gente. E ele foi uma indicação da CEIMPRO, ele começou estagiando com a gente e permaneceu e permanece, quero que continue permanecendo na revista Encontros, e a gente agradece, né, no caso, a CEIMPRO, porque foi uma formação que ela fez dele, e ele, assim como tantos outros, né, conseguiram seus empregos. Então, essa a importância, né, como a gente está falando agora, de fazer cursos de aperfeiçoamento, que as empresas precisam desses profissionais. E vocês fazem isso também, né? Há muitos anos, né? Vocês fazem isso. E então é importante a gente falar. Também agradecer o Michel. O Michel é um jovem também promissor, que está fazendo vários cursos online também. Ele é fotógrafo. É meu sobrinho também, e ele também está ouvindo a nossa live aí, né? Que eu vejo que essa live, ela realmente vai despertar, né? Muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E, assim, falando um pouquinho aqui, que a gente falou, né, do trabalho que vocês fazem, a Eunice, ela é diretora de comunicação e educação corporativa na Meta, né? E a Vânia é diretora de projetos e consultoria, né? Então é importante, né, a gente falar um pouco de vocês, porque para poder até as pessoas entenderem, né? Entenderem mais o trabalho que vocês desenvolvem. E a gente pode até, quem sabe, eu hoje propus, no grupo, né, da gente fazer unir assim as empresas afins, né, e fazer uma reunião virtual numa dessas plataformas, o Zoom ou o Teamlink, né, para a gente poder assim trocar e entender o que porque muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que as outras fazem. Então, há muita dúvida, né? E agora eu acho que com o virtual há essa possibilidade melhor de integração, porque antes a gente tinha que ir pessoalmente, né? E aí ficava uma coisa assim mais difícil. Hoje, de repente, você está fazendo uma live e entra justamente aquela pessoa que você queria tanto falar. Exatamente. E ela entra, entendeu? Então eu acho que é interessante, né? Não é como vocês falaram, não é que a gente está feliz por tudo, mas a gente tem que enxergar o lado bom, né? E o lado bom, eu creio que está sendo esse, mesmo que nesse momento a gente tenha um ganho, né, financeiro um pouco menor, mas é como a Eunice falou, é o ganha-ganha agora, né? Então, eu acho que é por aí. Mas podem falar aí, o que vocês... Então, eu acho que é uma oportunidade de ouro e eu acho que isso está acontecendo nesse exato momento, como você falou, da gente poder, entre aspas, se deslocar em direção ao outro
sem gasto de tempo de deslocamento, né? No horário, na hora, a gente se conectar e trocar, né? E acho, mais uma vez, né, é a hora da gente firmar parcerias. Eu vi que a Mônica aqui de sempre estava falando, né? Então, assim, uma vai seguindo a outra, né? Ela falou que acompanha a gente também acompanha ela. Quer dizer, agora é a hora da gente estabelecer parcerias e tornar o trabalho individual num segundo plano. É hora de fazer um trabalho coletivo, né, em prol de algo maior. Por exemplo, a Meta, a gente trabalha muito com essa questão da formação integral, né? Então, assim, vai desde o processo da educação, né? A gente tem agora essa questão com reforço acadêmico, né? Preocupado com esses tempos de educação remota, né? Tanto da parte da educação comportamental, a gente tem cursos que estão discutindo isso com as pessoas, né? Quais são as competências que estão se cobrando que as pessoas tenham para conseguir lidar com esse mundo virtualizado, né? E as demandas virtuais, desde cursos que tornam a questão mais técnica, né? Competências, né? Mais do hard skills, né? Daquelas coisas mais que temos que ter efetivamente para o trabalho, né? Na prática. E desde a área de projetos de responsabilidade social. Então, assim, não estou dizendo que nós somos as melhores, não, porque a gente sabe que a gente é uma gotinha no oceano, mas, assim, dentro do que nós pensamos no trabalho de desenvolvimento humano, a gente caminha da parte lá da pontinha, que é da educação formal, até a parte focada no todo, no social, em coisas ligadas à responsabilidade social, né? Então, e aí perpassa recursos humanos, perpassa a parte tecnológica, quer dizer, perpassa um monte de coisas, né, necessárias para que as pessoas em Maricá, as empresas em Maricá, tenham o que há de melhor, né, na parte de pessoas, né? Assim, treinamento. Treinamento, né? Mais essa área de treinamento. Porque assim, a gente vê, por exemplo, né? Acredito que muitos empresários daqui da cidade, algumas pessoas têm uma crença que aqui em Maricá não existem bons profissionais. A gente já ouviu isso há muito, 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 muito. E também a gente já ouviu dos profissionais que em Maricá não existem bons patrões. Então a gente fala assim, gente, que conta a equação é essa louca que não se fecha? Então, assim, a gente precisa investir, então, realmente, muito na formação das competências profissionais para o profissional do futuro, que é o profissional mais colaborativo, é um profissional, isso profissional, seja chefe, ou seja o dono da empresa, ou seja, aquele que vai estar varrendo, aquele que vai estar atendendo, servindo café, aquele que vai trabalhar na contabilidade. Então, assim, a gente, ouvindo as pessoas, né, ouvindo, como a gente está treinando já desde 2014, então a gente conseguiu ouvir bastante os dois lados e a gente sentou e falou assim, cara, vamos acertar essa equação, vamos fazer uma equação decente agora, né? Vamos botar as coisas no lugar. Então, assim, a gente ouvindo isso, a gente pensou, então vamos construir formas de trabalhar nessa parte comportamental, pensando já em Maricá como se fosse, né, o mundo do futuro mesmo, né? Então, assim, a cidade tem avançado, né? Enfim, tem vários projetos acontecendo e nós precisamos, como empresários, como profissionais, avançar junto e tá preparado, porque a gente acredita o seguinte, né? Se a gente vai unir forças, a gente junta todos os profissionais, a gente junta as empresas, mas a gente precisa estar preparado para que Maricá cresça, se desenvolva. Então, como é que a gente faz isso? A gente se desenvolve, né? A gente desenvolve as pessoas, a gente forma as pessoas para que estejam preparados juntos, né? Então, assim, é uma das premissas que a gente acredita nisso, né? Preparar não só os funcionários, mas também os patrões, né? Então, quem são os empregadores também, né? Os dois lados da moeda. Os dois lados, exatamente. A gente está aqui com o pastor Wagner, ele é empresário também, é lá de Saquarema. E ele está dizendo que precisamos de inovação. Então, assim, todos nós precisamos, né, de inovação. Então, você vê, ele é lá de Saquarema. A gente vai para vários lugares. Nós temos a Carol, que é a nossa
seguidora, né, está sempre prestigiando as nossas lives, e ela está dizendo aqui que ela também está fazendo vários cursos online, e ela está lá em Londres, entendeu? Legal. Então, quer dizer, nós temos um mundo, né? Um mundo para poder atingir, mas a gente não pode pensar pequeno, né? A gente tem que... E as empresas, mesmo elas sendo sediadas em Maricá, elas podem também alcançar várias outras localidades, né? Mas isso depende, é claro, depende aí no caso tem que se aperfeiçoar, tem que se profissionalizar, tem que entender os caminhos agora desse novo aí que está online, né? Porque a partir daí a gente tem que entender que a gente pode, né, desenvolver outras ações, outras atividades, né? Agora precisamos de um foco, né, de um norte, né? E eu creio que vocês, como vocês falaram, outras empresas, como a CEIMPRO, empresas que estão nessa área de educação, né, estão se aperfeiçoando, são as pessoas que podem dar esse norte, né? Pelo menos deveriam dar esse norte para a gente. Então, eu acho que a gente tem que buscar, e até eu ia perguntar isso para vocês, como é que a gente escolhe, consegue definir, né, qual a escolha certa, porque são muitas pessoas fazendo cursos online. Como é que a gente escolhe um curso? Não sei, existe assim algum caminho que vocês possam direcionar aí para a gente? Então, assim, eu acredito que tudo parte de um planejamento, seja da empresa, né? Eu acho que, assim, é o momento das pequenas empresas aproveitarem, né? Já que estão com o tempo mais parados, os profissionais não estão atuando, né, tão fortemente. Se bem que isso é muito questionável, porque eu acho que a gente está trabalhando muito mais em casa do que fora, mas tudo bem, né? Então, assim, é o momento da gente começar a se formar. Porque a gente teve esse baque, né? A gente está muito tempo em casa, a gente está com as famílias, então tem todos os estresses acontecendo, mas o momento é de se mover, é de se formar, de se transformar. E como é que a gente faz isso, né? Qual o caminho que a gente segue? Se a gente está falando com o empresário, né? Então a gente pode partir do nosso plano estratégico. O que a gente precisa alcançar? Quais são as estratégias que a gente precisa? Então, a partir disso, o que eu preciso me aperfeiçoar? Eu preciso me aperfeiçoar na economia colaborativa, eu preciso me aperfeiçoar em um bom atendimento online, em estratégia de marketing pessoal. Então, assim, de acordo com as nossas estratégias, né, como empresa, a gente precisa selecionar os cursos que são ligados a isso. E até um empresário indicar para os funcionários, faça essa formação, olha, que a gente vai ajudar a sentar e fazer um planejamento, né, em conjunto, fazendo essa gestão de pessoas. Agora, se eu sou uma pessoa que quero me aprimorar profissionalmente, né, seja a pessoa que acabou perdendo emprego, ou seja a pessoa que teve a jornada reduzida, enfim, né? Então, a gente está falando nesses aspectos, a pessoa, qual é o planejamento que a pessoa quer? O que ela quer almejar na carreira, né? A Vânia trabalha ela é formada, né, em coach, então ela trabalha muito nessa área de carreira, até pode dizer até melhor, né? Então, assim, o que você busca em cima disso, né, Vânia? Eu acho que, assim, primeiro, como a gente falou, estabelecer qual é o seu objetivo, o que você está procurando. Porque senão a pessoa começa a disparar a busca de um monte de cursos e informações aleatórias. Né? Então, primeira coisa. Quando você acha o caminho que você quer trilhar de graduação, de formação, de aperfeiçoamento, aí eu acho que vale entrar em contato com a instituição que você está procurando, procurar a ementa, né, para você ver quais os conteúdos que você vai ter, qual é a metodologia, que mesmo que online, pode ser uma aula vídeo sem interação, pode ser uma aula cheia de interação, pode ser uma aula que tem um monte de tarefinhas colaborativas que a pessoa tem que fazer. Quer dizer, tem inúmeras formas de dar essa aula, né? E isso vale um adendo, é importante que cada aluno tem o seu estilo de aprendizagem. A gente trabalha muito com isso, porque assim,
só para fazer essa adendo, porque assim, às vezes existem inúmeras metodologias online, EAD, e não adianta nada. Vamos supor, eu sou uma pessoa que gosto muito de interação com pessoas. Então, eu vou assistir uma videoaula só com o professor falando, será que isso eu vou conseguir desenvolver a minha aprendizagem bem? Então, assim, não, eu sou uma pessoa que não ligo muito para interação, eu quero aprender o conteúdo. Então, uma videoaula, de repente, funciona bem, só com fórum e tudo mais. Por isso que é bom pedir essa ementa para você ver que tipo de conteúdo vai ter e que metodologia que será. E acho que vale também investigar, não é a palavra, né? Mas estudar um pouco o perfil dessa empresa. Pode fazer até assim, uma aula, sei lá, grátis. Exatamente, uma aula experimental. Você procurar o currículo do professor, né? Quem está dando esse conteúdo, a expertise desse ente formador, né? Dessa empresa ou desse professor. Enfim, investigar, né? Investigar. E esse é um pouquinho do todo. A gente aqui na Meta, nos cursos que a gente faz, a gente sempre procura fazer testes comportamentais, tanto para estudar efetivamente o comportamento do aluno, no sentido de saber se ele é mais relacional, se ele é mais detalhista, se ele é mais, enfim, né? Se ele é mais de grupo, se ele é mais minucioso, reflexivo, enfim. E também um perfil da curva da curva do estilo de aprendizagem dele. Para que aquela turma, como você falou, se tem uma turma que trabalha muito a interação, se eu mandar uma videoaula, eu vou matar essa turma, porque essa turma ela quer conversar. Ou o inverso, se eu tenho uma turma que é muito nos mínimos detalhes, se a aula for muito interativa, com muitas interrupções, ele vai se irritar, porque ele não vai seguir o conteúdo andando. Então, assim, tudo isso é bom você se autoconhecer, né? Conhecer seu estilo de comportamento, seu estilo de interação e de aprendizagem, e estudar ementas que dialogam com seu estilo, porque aí vai tornar esse processo mais confortável, né? Existem, assim, a gente tem testes, né, para isso, né? Óbvio que a gente sempre faz com as turmas, mas existem alguns testes gratuitos na internet que a pessoa pode até meio que se conhecer nesse estilo de aprendizagem. Existe aquele negócio. Se a gente tem que trabalhar conforme as nossas forças. Então, se a nossa força eu só tenho R$50 para investir, vai ter algo para você nesses seus R$50. Eu não tenho esses R$50. Eu tenho R$0, né? Estou desempregado, eu não tenho nada para investir. Então, você pode ver cursos gratuitos que existem. Por exemplo, a FGV está fazendo vários cursos gratuitos. A Conquer fez curso gratuito na área de inteligência emocional, por exemplo. A gente fez, aproveitou, porque o curso dela custa R$2.000. Então, quando abriu gratuito, a gente aproveitou e fez, por exemplo. Então, assim, existem várias empresas nesse momento. A gente até fez algumas coisas gratuitas. Assim, a gente tem que aproveitar o que está gratuito para naquilo que a gente quer. Por exemplo, até o pastor Vai me falou do marketing digital. Existem cursos gratuitos. Aí vamos supor, mas esse curso gratuito não contempla tudo, mas contempla uma parte para você ter uma noção daquilo que você precisa saber. Então procure e-books online gratuitos. Tenta procurar grupos até de WhatsApp que falam sobre isso, né? Para você ter uma interação, procurar saber de profissionais. Então, assim, a gente precisa traçar um caminho conforme as nossas forças. Se eu tenho R$500 para me investir, ou R$2.000 para investir, você vai conseguir um excelente curso. Mas se você não tem esse dinheiro, então você pode ir procurando caminhos. Então, beleza, vou fazer um curso gratuito agora, porque é o que eu tenho e que me dá. Depois eu vou ler um livro. Eu vou procurar também um grupo de WhatsApp para fazer várias perguntas com esses profissionais e falar, olha, eu sou uma pessoa que preciso disso, preciso dessa orientação. Quem pode me orientar? Eu não tenho dinheiro para investir, enfim. Você falar e de repente... E assim, a gente vê até nos grupos de WhatsApp que as pessoas se ajudam muito. Então, assim, é importante a gente fazer isso, né? E eu acho que uma grande crítica às mídias porque o que há de ruim também é o que há de bom.
se acha de tudo. Porque né, as redes sociais são grandes redes colaborativas. Né? Então, aquele ditado antigo que papel aceita tudo, né? Mídia social aceita tudo. Você vai, entre aspas, né? Porque o Facebook está até com, com coisas rigorosas de conteúdo. Mas assim, graças a Deus. Mas assim, aceita tudo. Então, por isso que é importante ter um filtro, né? Não só do que você precisa, do que você pode pagar, mas também do que o outro está te oferecendo. Sim. Porque se você junta esses três critérios, o que eu preciso, o que eu posso pagar e qual é a qualidade do que o outro está me oferecendo, você faz uma boa formação. Exatamente. Eu até, o pastor Wagner até se adiantou, mas eu iria agora justamente perguntar para as pessoas que estão aí nos assistindo, o que elas estão fazendo de cursos online, entendeu? Qual o curso online que elas estão fazendo? Para a gente poder até identificar, né, aqueles que são mais de interesse. Não sei, é uma curiosidade e também é bom para um saber do outro, né? Saber o que está fazendo, né? Porque as pessoas estão colocando aqui que estão fazendo curso, mas quais? Aí para a gente poder... Então eu posso falar dela, se ela ficar brava comigo, depois ela briga comigo. A Paula, a Mazinha, que ela está comentando que ela não se importa muito em fazer conteúdos fechados, porque ela não liga muito para interação. Ela realmente... Ela gosta de informações o mais profundas possíveis. O mais profundas possível. Se tiver interação ou não tiver interação, não é algo que a afeta. Né? Mas eu sei que o que ela tem, eu sei que ela, no caso, tem procurado muitos conteúdos, né? Nesse tempo. Né? E o caso dela, o perfil não é muito interativo, então ela gosta de mergulhar ali no mundo, no universo educacional e vai embora. Né? Isso o pessoal está respondendo aí. A Carol falou que ela está fazendo vários cursos. Eu creio que na área dela, que ela é piloto, tem o Matos, né? Tá fazendo gestão, módulo 2. A Paula está fazendo um curso na Meta. Isso. Estão respondendo, né? Legal. E a gente estava continuando aqui o nosso bate-papo, né? Vocês trabalham muito, né, a questão de empresas médias e empresas maiores. Mas como é que fica assim, os empresários que hoje é uma maioria mesmo que trabalham através do MEI, né? São pessoas, muitas trabalham até de uma maneira solitária. Como é que vocês poderiam ajudar ou falar para essas pessoas que não têm funcionário, na maioria não tem funcionário, trabalham sós, ou mesmo que tenham um funcionário, né? Como é que eles poderiam receber alguma informação da Meta, vamos dizer assim? Então, você trouxe uma coisa muito legal. Olha como é que nada é por acaso, né? Porque, de fato, o nosso foco não são grandes empresas. Porque, vamos supor, uma grande empresa, eu não vou nem arriscar dizer nomes aqui para não fazer público de graça para quem nem está interagindo com a gente. Mas assim, imagine uma grande empresa, a que surgiu na tua cabeça. Ela pode contratar quem ela quiser. Né? Então, assim, do meu lado, né, quem é a Meta para essa grande empresa? Então, não é o nosso foco. O nosso foco sempre foi o médio e o pequeno empresário. Né? Então, o microempresário, esse que é MEI, esse que às vezes é autônomo mesmo, como PJ, como PF, ele nem se tornou uma PJ ainda. Então, esse é o nosso foco. Né? A gente costuma dizer que, óbvio, é a nossa atividade fim, então todas as atividades acabam tendo um custo, um investimento, mas a gente costuma dizer que os investimentos, não só os projetos que a gente monta com as pessoas que querem fazer formações com a gente são personalizados, como os valores também são personalizados. Porque antes de estabelecer o fechamento de qualquer valor, a gente procura saber com quem a gente está conversando, né, qual é a necessidade dessa pessoa, qual é a realidade dessa pessoa, né, e como que a gente pode atendê-la. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai desmistificar hoje é
nós somos para todos. Se uma grande empresa quiser nos contratar, a gente também não vai fazer, Claro. não vamos fugir, óbvio, mas não é o nosso foco. Não. Né? Até porque como nós somos uma empresa pequena, nós também somos uma empresa pequena. Hoje nós temos nós duas, uma estagiária ligada ao serviço social, que atua na parte social, e uma estagiária que atua na parte da administração. Entendeu? Então, assim, nós também somos uma empresa enxuta, pequena. Então, assim, a gente se vê nisso, né? Que o quanto serviço a gente também não precisa e que, às vezes, grandes empresas que os fornecem não nos atendem ou na forma da personalização ou na forma da precificação desses valores. Então, nós somos para todos, mas principalmente para os menorzinhos. Esses nós somos. E aí, pegando isso e falando, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa se preocupar, porque assim, quanto maior a empresa, mais se preocupa com isso, né? Mas quanto menor, às vezes a gente relaxa um pouco mais, né? A gente fica mais tranquilo, que é com a segurança das nossas informações. Então, assim, eu acredito que existem plataformas como, por exemplo, como o Google, por exemplo, tem inúmeras ferramentas boas para os empresários, que são gratuitas e que ajudam na segurança da informação. Às vezes a gente tem por exemplo, tem um funcionário, né? A Monique, quando é a nossa estagiária, né, conosco, né? E aí ela trabalha muito com a gente, beleza, então tá bom, ok. Mas a questão às vezes a gente acaba, o pequeno empresário fica tanto nessa intimidade com o funcionário e acaba esquecendo da prioridade da informação, acaba compartilhando senha, compartilhando algumas coisas que são prioridades. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente é pequeno, que às vezes a estratégia que a gente elaborou para o nosso negócio, é o nosso negócio. Mas isso na mão de um cara com muito dinheiro, de repente o cara vai ganhar rios de dinheiro com a sua ideia. E você não sabe porque de repente você compartilhou determinadas coisas estratégicas com todo mundo, e aí a pessoa compartilhou com fulano que ouviu e monetizou tua ideia. Monetizou tua ideia, a pessoa está milionária e você está pobre ainda. Então, eu acho que uma coisa legal para se falar se a gente fosse fazer uma hashtag disso, né? Hashtag pelo direito de ser pequeno, hashtag não precisamos ser amadores. Porque, assim, a gente pode ser pequeno, porque todo mundo tem capital para crescer assim, seguramente. A gente pode, como meta, ajudar o pequeno a se tornar profissional, né? Mesmo que ele tenha o seu porte pequeno, mas ele pode ser profissional e fazer coisas muito significativas. E existem essas ferramentas com empresas, por exemplo, a Google é uma empresa segura, né? Que existem, por exemplo, o Google Meet, que é uma plataforma de reunião que ela está gratuita até setembro, por exemplo. Que assim, é uma plataforma segura, você pode ter informação, reunião com seus fornecedores, não precisa fazer no WhatsApp, você pode dar um ar mais profissional no Google Meet. Então, assim, por exemplo, a própria Google tem alguns cursos gratuitos que você pode fazer na área de marketing digital, por exemplo. Então, assim, existem algumas ferramentas gratuitas que o profissional pequeno pode usar. Por exemplo, segurança de algumas coisas importantes. Tem o Google Drive. Então, assim, que você pode abrir um Gmail gratuito, né? Por exemplo, até um Gmail como pessoa física, né? Como empresa, que ele é gratuito. E você pode utilizar essas ferramentas e fazer isso, você dá uma guinada para a parte digital e sem gastar um tostão, né? Só analisando as ferramentas, tá? E até o próprio Google tem algumas ajudas que ele te orienta, essa ferramenta pode ser assim, a sua campanha pode de repente ser mais assim, a sua campanha de engajamento. Então, assim, o próprio Facebook também, ele te dá algumas orientações, sugestões até nas campanhas, para você melhorar. Então, assim, por exemplo, às vezes você vai comprar palavra no Google, fica muito caro, então, assim, ele dá sugestão de palavras que você pode comprar na questão de pesquisa. Então, assim, tem ferramentas gratuitas para o empreendedor, né, pequeno empreendedor, para o MEI, para o autônomo, que vai dar a questão essa profissionalização que a Vânia falou, e o importante ele vai estar seguro. Ele vai estar seguro. É muito importante estar seguro. Então, assim, tem uma coisa... Fala. Não, é importante isso que você está falando, porque senão, como vocês falaram, às vezes a pessoa entra, né, até sem entender muito bem
né, o processo, e ela acaba falando ou agindo ou colocando coisas que deveriam estar mais seguras, né, Exato. para que outros não utilizem. Às vezes vão utilizar até mal, né, de uma maneira ruim, né? Exatamente. Por exemplo, tem um investimento que o pequeno empreendedor pode fazer que custa R$ 20, que é um e-mail corporativo. Então, e aí ele consegue ter, sei lá, 3 contas, né, com R$ 20, uma coisa assim. Então, se ele tem alguém que ajude, por exemplo, ele já fica com aquele ar profissional que a gente já falou, e a pessoa consegue proteger o seu próprio e-mail, proteger o e-mail com a outra pessoa, com o atendente, porque vamos supor que precisou, a pessoa saiu, mudou. Aí a sua senha que ela está utilizando já passou para outro. Olha quanta coisa de fluxo de informação, de documentos, de dados que já poderiam ter sido perdidos. E outra coisa, essa questão de treinamentos mesmo, como é importante escolher uma plataforma segura, por exemplo, a gente usa muito nas aulas, ou o Skype, ou o Meet, né, o Google Meet, que a gente consegue colocar um número maior de pessoas, compartilhar tela, compartilhar arquivos, mas que fique seguro. Porque vai que eu coloco um link na internet, no YouTube, né? Um link que pode ser baixado, que pode ser um conteúdo roubado, né? Então, assim, até para isso, para você estabelecer o canal do que você vai fazer, é legal você procurar ferramentas que você tenha segurança, porque quem entrou na tua sala de aula, você sabe quem foi, né? Porque recebeu o link. Você autorizou, né? E aí você mantém as informações seguras. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essas plataformas, o Zoom e o Team, Link, são parecida, é isso? É o que vocês... Só fazendo um padrão parecido de comportamento. Por exemplo, o Zoom teve um tempo atrás, que eu acredito que foi bem vinculado, que teve um problema de vazamento com hacker, né? Porque era uma plataforma inicial de um país lá na Europa e tudo mais, só que por conta da pandemia teve bastante acesso. Então, por conta disso, os hackers que não dormem em serviço, eles viram as fragilidades, né, da plataforma e roubaram muitos dos dados. Eu sei que até porque eu também fui curiosa, eu sou muito curiosa, eu vou pesquisando essas novas plataformas, fiz uma inscrição e recebi um e-mail de um hacker, por exemplo. Então, assim, a minha sorte, por exemplo, eu tenho uma prática muito segura que eu adquiri, que é, todo ano eu mudo a minha senha. Então, a senha que eu cadastrei no Zoom, que era uma senha aleatória, era muito antiga. Então, ele viu que só um e-mail que eu quase nem usava, que ele conseguiu, e aí ele mandou uma conta para lá. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode praticar de segurança, que imagina que fosse a mesma senha que eu usasse para a Meta. Aí ele descobre, invade, rouba todas as informações da Meta. Então, assim... Tem algumas coisas que a gente pode fazer que custa R$0. E a questão da segurança da informação precisa ser um hábito para nós, né? A mesma forma que a gente não vai andar numa noite, meia-noite sozinha, porque a gente pode, sei lá, no centro do Rio de Janeiro, pode ser assaltado. Então a gente sabe que isso não pode fazer. É a mesma coisa que na internet existe, gente. Existem os ladrões, né, que estão aí prontos para tentar fazer chantagem com você e roubar dinheiro ou expor sua vida no virtual. E o Google Meet é fácil, como tudo que o Google faz, né? Sim. É intuitivo, é fácil de interação. Para o gestor da sala, precisa autorizar as entradas, pode compartilhar a tela. Então, quem está dando aula pode projetar ali seus slides e dar a aula. Vídeos permite também. A interação, vídeos, permite a interação. Ele vira, é bizarro, porque vira assim, um ambiente virtual como se presencial fosse. Né? É muito legal. Então é seguro. Esse é o que vocês mais indicam hoje. Google Meet e Skype. Estou aprendendo aqui. É Google Meet e Skype. São os dois que a gente usa. Que são gratuitos, né, que dá para ser utilizados. Por várias pessoas presentes. Porque a Microsoft e a Google são megas empresas que investem fortemente em segurança. Há muitos anos. Há muitos anos. Então, eles estão sempre atentos a isso. Então, assim, a gente precisa também ter esses parâmetros também, né? Então, assim,
para a gente ficar seguro, né? Ah, beleza, essa empresa ela investe forte em segurança, então de repente posso ver o que ela tem para me oferecer, né? Isso aí. Entendi. Então, esse alerta aí que vocês deram é um alerta super importante, porque a gente acaba entrando mesmo, a gente participa, a gente dá as nossas opiniões, né? Quando é uma reunião mais fechada, a gente acaba falando mesmo as coisas, né? Então, importantíssima essa dica aí para as pessoas e que elas possam, né, confiar mais, né, buscar empresas em todos os sentidos, né? Esse é um assunto bem interessante que a gente está falando. O Bruno fez uma Você tem pergunta. que ter segurança, né? Pergunta se não é confiável. Então, assim, eu não vou dizer nem sim e nem não. Ele investiu bastante em segurança. Iniciou de forma não confiável, né? E hoje eu tenho participado, a gente tem participado de encontros, reuniões, que eu entro como convidada no Zoom e não tenho tido mais problemas. Então foi uma fase, né? Eles investiram forte por conta desse vazamento forte que teve, até de empresas e tudo mais. Eles investiram bastante em segurança, eles melhoraram bastante, mas de repente teria que perguntar mais alguém especialista nessa área se realmente confiável. A gente fala do Google Meet e Skype, que são empresas fortes já nesse ramo e já estão mega preparadas. Né? E hoje quando a gente usa o Zoom, é porque a gente foi convidado a entrar. Exatamente. Né? Óbvio, a gente não vai recusar entrar numa reunião porque é no Zoom. Porém, ferramentas que a gente usa né, como escolha, como confiável, é o Skype e o Google Meet. Exatamente. Até a Mônica estava falando aqui, diante da velocidade da tecnologia da informação, é necessário ter clareza, realmente. Quanto mais clareza, mais a gente tem que buscar. O Bruno falou aqui também ele deu uma dica aqui para quem quer fazer design gráfico, né? Que tanto pode procurar a própria CIMPRO, né, eu creio, e também no YouTube tem uma pessoa que ele fala aqui, que é o André Amaral, que deve ser uma pessoa aí que ele já está também, uma pessoa confiável, né? E ele está indicando aqui, outra plataforma que recomendo é o Discord. Discord. Eu não conheço. Não conheço também. Então, esse momento, né, que a gente está falando aqui sobre cursos, sobre aperfeiçoamento, né, vocês, assim, especial, assim, vocês hoje já estão, assim, já tem algumas empresas que vocês já estão fazendo cursos para nesse momento agora que eu digo, né, que a gente está vivendo, né, vocês já estão fazendo cursos específicos para empresas, um pacote, né, às vezes a pessoa ela faz um orçamento com vocês, ela precisa disso, e aí vocês fazem um pacote. Como é que vocês estão? A gente sempre, independente do tempo que a gente está vivendo, a gente sempre trabalha assim. A empresa a gente procura marcar uma reunião para ouvir quais são todas as necessidades. A gente faz como se fosse uma mini anamnese da empresa, no sentido para conhecer para quantos funcionários, né, quais são as expectativas, a que tipo de produto ou serviço isso vai atingir, né, quais são as metas com aquele treinamento que quer alcançar e tal, né? Então a gente faz uma mini anamnese e aí a gente estrutura, a gente pede 2 dias, né? A gente se debruça, né, na estruturação desse conteúdo, né? Então que seja personalizado aquela demanda, e então a gente estabelece um pacote. A empresa quer investir num treinamento que dure 1 mês? Não, quer uma coisa rápida. A gente recebeu uma proposta mega, a proposta era enorme. Aí a pessoa falou, olha, só que tem 1 semana para desenvolver todo esse trabalho. A gente encara, nós somos o desafio. Então,
Tudo que a Desafio. gente faz. Gostamos dessa, somos Tudo dessa. que a gente faz é personalizado, do conteúdo que a gente estrutura, porque é a tua demanda para a gente, do Sim. preço que a gente vai combinar com você, da forma de pagamento. A gente vai, como pessoas bem relacionais, que você reparou, né? Porque a gente não para de falar, a gente não deixa nem você falar, assim, como pessoas bem relacionais, a gente quer saber o motivo da recusa, né? Porque teve um outro serviço que atende melhor, a gente vai ser o primeiro a dizer, olha, realmente, eu acho que ele atende melhor. Se o motivo for preço, a gente vai construir um caminho de diálogo para que a nossa ideia sempre tem que ser bom para os dois, né? Sim. Então, se só tá bom para mim e não tá bom para você, não faz sentido. Também não pode ser só bom para você e ruim pra gente. Então, a gente vai estabelecer um caminho que seja bom para os dois. Então, assim, é tudo personalizado. E isso a gente tem empresa que a gente está atendendo nesse tempo de pandemia no Ceará. Recentemente recebemos uma proposta para uma empresa em Roraima. E assim a gente vai. Mas isso também em São Paulo, isso também no Grande Rio, Minas, mas também aqui, né, na própria cidade. Quer dizer, a gente vai dando conta das demandas que a gente vai recebendo, sempre personalizado e com carinho. É aquilo que a gente falou, né? O mundo virtual, ele não tem, assim, não fica preso, né? Ele vai, né, vai fluindo. E a gente falou, falou na questão, você falou agora, né? Mas olha só, nós já são as 19h25. Então, vai cair o momento. Como passou, né? Então, assim, eu quero aproveitar agora, perguntar se assim, alguém que está nos assistindo tem alguma pergunta que gostaria de fazer, porque a nossa live ela já está acabando, né? E enquanto vocês vão assim programando aí as perguntas, né? Eu vou colocar aqui novamente falando um pouco de vocês, né, que eu não falei totalmente, né? A Eunice tem licenciatura em português, literaturas pela Estácio de Sá, especialização em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Gaúcha? Não, à distância. Estudando online. Tá. 10 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento em grandes empresas, com foco em educação à distância, certo? E a Vânia, ela é assistente social, formada pela UF, né? Especialista em RH, pós-graduação em gestão de projetos e programas sociais, formada membro da SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, né? E como analista comportamental e coach, especialista em metodologia à distância, não? Metodologia DISC, distância? E 20 anos de experiência como profissional em grandes empresas. Então, tá aí o currículo, né, das duas, que eu acho importante, né, porque a gente está aqui conversando, a gente está falando de temas que são temas importantíssimos nesse momento. A gente deve dar total importância àquilo que a gente estuda, àquilo que a gente coloca, né, para nos nortear, né, no nosso conhecimento. Então, a gente tem que buscar realmente profissionais qualificados, né? Isso. A Mônica está falando assim, foi curta, né? Muito conteúdo. Muito conteúdo. Olha, eu vou aproveitar que a gente está online para dizer que a próximo encontro virtual a gente quer sentar, vamos sentar com Mônica, você, vamos alinhar os palitinhos, vamos alinhar os caminhos, porque acho que é muita coisa para a gente caminhar junto. Dá pra fazer caldo bom aí. É verdade. É bom. E a gente fica constrangida a aceitar. Não, e assim, a gente hoje, né, a gente vive muito essa necessidade do conteúdo, né? A gente precisa realmente ter um bom conteúdo. E eu creio que as pessoas hoje, elas não são tão assim, não estão tão enganadas, né? Elas conseguem entender. Gente, está acabando nossa live. Olha, adorei, amei. Muito obrigada, tá? Olha, essa live vai ficar gravada
no nosso feed. Então, vocês podem compartilhar, pode falar com as pessoas para assistir, aquelas que não conseguiram assistir, tá bom? Obrigada ao Portal Ondas de Maricá. Que